uma dificuldade. A gente tem, pessoal, agora uma declaração da Anísia Trindade, ministra da Saúde, que ela está falando sobre leptospirose. Ela fala que o número de casos no Rio Grande do Sul pode ser 4 vezes maior do que o de 2023. A gente vai para a Sonora da Anísia e, na sequência, a gente vai ter uma entrevista aqui com um oficial da Marinha médico para falar justamente sobre esse tema. Vamos lá? O que nós vimos em termos de quadro sanitário, para ser mais breve? Nós vimos dados que mostram preocupação com leptospirose, né, além, até onde eu tinha visto, são 5 óbitos, né? Não sei se houve alguma mudança nesse quadro, que nós sempre devemos não só lamentar, que é o primeiro ponto, mas o segundo é dizer: há tratamento para leptospirose e por essa razão nós recomendamos, eu queria enfatizar isso, que não se espere a confirmação do diagnóstico. Temos testes, o Laboratório Central está processando esse material, é importante isso para que a gente conheça a realidade, mas o tratamento ele se dá a partir do momento que se verificam os sintomas. E está havendo atendimento de saúde e é fundamental também, naturalmente, que as pessoas não se automediquem. Então a gente enfatiza isso porque a coletiva deve se voltar também para o esclarecimento de toda a população. Mas há estimativas que a gente pode chegar a ter 4 vezes o número de casos do que tivemos em 2023, quando foram registrados 400 casos no estado. Há também muita subnotificação, não vou entrar em detalhes aqui, mas o mais importante é o alerta, né, essa compreensão de risco. Então, esse seria um primeiro ponto nessa visão de quadro sanitário. O segundo ponto que eu queria destacar são as síndromes respiratórias agudas graves, né, as doenças respiratórias. Elas são frequentes essa época do ano, né? Elas são uma preocupação adicional nos abrigos, né? Então, de novo, a questão da moradia, sendo que nos abrigos é importante dizer que está sendo feita vacinação para influenza e começa a ser feita também a vacinação da Covid com a vacina atualizada que o Ministério da Saúde está disponibilizando em todo o país. E já foram aplicadas 2 milhões de doses de vacinas ao todo no estado nesse momento, o que de 4 milhões de doses entregues. Então, acho que isso são questões importantes, porque é onde nós temos instrumentos, não é, para atuar nessa realidade de emergência. Muito bem, pessoal, a entrevista aí da Anísia Trindade. A gente agora vai entrevistar Eloy Moraes, que é comandante médico da Marinha. Eloy Moraes é capitão de fragata, né, médico da Marinha. Para entrevistar o Eloy Moraes, eu chamo Jesus Mosquera comigo aqui. Vamos colocar os 3 aqui na tela. Isso aí. Capitão, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente no Poder Expresso. Agradeço muito. Começo perguntando, depois eu vou passar para o Jesus. O seguinte para o senhor: a ministra da Saúde acabou de dar uma declaração sobre doenças associadas. Queria uma avaliação do senhor, como é que está a questão aí do trabalho de vocês, o que é que o senhor tem visto e qual o principal enfrentamento, né, nessa missão de vocês aí. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, boa tarde. Estamos aqui falando de Rio Grande. Nosso hospital de campanha, que esteve em Guaíba do dia 8 ao dia 24 de maio, foi mobilizado aqui para a cidade de Rio Grande para dar continuidade aos atendimentos. Realmente, os abrigos temporários favorecem uma condição epidêmica problemática em relação à proximidade das pessoas. E essas transmissões de doenças respiratórias, elas se fazem mais presentes, né? Ao mesmo tempo, os índices de notificação de leptospirose aumentaram bastante. Temos quase 63% a mais de notificação na região de Porto Alegre e já 5 casos confirmados de óbitos e mais de 124 casos em investigação. Então, são doenças oportunistas nesse momento de enchente, de infecção.
Jesus, por favor, para a gente fazer essa entrevista aqui, te chamo. Microfone aberto para você, Jesus. Boa tarde, Léo. Boa tarde, doutor Eloy. A gente está vendo aí uma presença muito forte e intensa das Forças Armadas, inclusive na contenção dessas doenças e a prestação de todo o atendimento médico necessário. A gente sabe que a Marinha, as Forças Armadas, de modo geral, tem ali um serviço médico muito atuante e é um serviço médico que, em sua natureza, ele é voltado por ser Forças Armadas, né? Por a gente estar falando aqui de Forças Armadas, um aparato médico preparado para situações de guerra propriamente dita. Eu queria saber do senhor se o que a gente está observando ali no Rio Grande do Sul, quando a gente fala das doenças, a gente sabe que historicamente doença mata muita gente, assim como os conflitos em meio às guerras, né, a gente propriamente ditas, né, os conflitos propriamente ditos. Eu queria saber se é um exagero a gente comparar o que a gente está observando aí no Rio Grande do Sul com uma situação de guerra, mesmo em se tratando de doenças. É verdade. A logística que a gente mobilizou aqui é uma logística de guerra, né? Nós estamos com 9 navios, 215 viaturas, 10 helicópteros. Já fizemos praticamente 394 toneladas de doação de donativos, mais de 118 mil litros de água engarrafada, fora os 85 mil litros que nós filtramos nas nossas estações de tratamento. Então, a logística nada deixa a dever à guerra. Nós estamos empregando mais de 2 mil homens, praticamente 600 fuzileiros navais, com toda a força que é possível para amenizar esse sofrimento da população. Eloy, capitão, em entrevista, o capitão, o almirante, vou pegar aqui exatamente, um dos integrantes da Marinha, nesses relatos dele, em entrevista recente, disse, falando um pouco aqui dessa questão do Jesus em relação a esse cenário de guerra, ele deu uma declaração que foi o seguinte, muito forte, no sentido de que encontrou corpos, pessoas boiando ali mortas. Queria um pouco da descrição do senhor, evidentemente que a gente não está aqui para fazer sensacionalismo em relação a essas declarações, mas para dar o drama exato, né, dessa calamidade. Como é que o senhor viu? E aí é um pouco reforçando aqui a pergunta do Jesus, em relação a esse cenário de guerra, que é disso do que se trata, o senhor acaba de confirmar isso. Cavalcante, eu estive em Petrópolis, estive em São Sebastião, nas últimas enchentes, e as cenas que a gente enxerga e encontra por aqui não tem nenhum precedente que eu tenha visto, né? Realmente nós vamos em praticamente mais de 20 dias de catástrofe, o nível das águas ainda permanece muito alto e você tem vilarejos e populações completamente devastadas, né? Alguns com mais de 95% de enchentes e alguns lugarejos que você praticamente não diz que existia alguma coisa ali, porque a força da correnteza foi tamanha que arrastou inclusive construções de alvenaria. E quando você olha para o cenário, não parece ser um cenário que vai ser resolvido a curto prazo, infelizmente. Jesus. Doutor Eloy, explica pra gente o que é a ambulância e o que ela tem feito no Rio Grande do Sul. Na verdade, nós temos diversas embarcações, né? E todas elas fazem tanto o serviço de resgate, como, se for necessário, também a parte de atendimento médico local junto da viatura, né? Então, a gente tem não somente ambulâncias, como temos viaturas blindadas de 8 rodas, temos carros largarta anfíbios. Esses carros, eles têm facilidades de trafegar em ambientes com água, e estamos empregando todos esses meios em favor da população.
Jesus, por favor, pode continuar. Bom, quais os tipos de atendimentos que vocês prestam? É possível fazer em uma situação como essa, ainda que em um hospital de campanha, que são tendas, são construções, de certa maneira, improvisadas? É possível fazer uma cirurgia, por exemplo? Esse não é o objetivo normalmente empregado dentro de um hospital de campanha. O hospital de campanha ele visa desafogar as emergências para os atendimentos de nível primário e secundário que não estão sendo absorvidos pela rede hospitalar do local. Então, na cidade de Iguaíba, por exemplo, nós efetuávamos uma média de 200 atendimentos dia, né? Totalizando aí em torno de 900 atendimentos em torno de 16 dias. É um número bastante expressivo para um hospital que deixa de atender praticamente 3.000 pessoas e passa a absorver numa outra rede esses atendimentos. Eloy, me diga uma coisa, como está a estrutura de vocês aí, como é esse trabalho combinado? É curiosa, o Jesus pergunta, né, dessa lancha que serve de ambulância, essa questão de ter a Marinha, porque de fato a gente está no enchente, então vocês têm um preparo maior ali em relação à própria estrutura naval e tudo mais, mas como é que está a questão do aparato, qual o contingente de vocês aí e como fica essa relação também com os demais militares? É bom, capitão Eloy, lembrar aqui e fazer um alerta, militares foram vítimas de fake news, de grandes fake news no início dessa calamidade no Rio Grande do Sul. Pessoas desonestas, pessoas extremamente maldosas, cruéis, começaram a fazer fake news em relação ao trabalho dos militares. A gente fez questão aqui, faz questão de trazer aqui porta-voz dos militares para falar sobre esse trabalho lá no Rio Grande do Sul. Então eu queria ter uma ideia aí de como é que está essa coordenação, como é que vocês estão dividindo e, de certa forma, como é que tem sido isso. Passa um período aí, volta para a base nos estados, como é que vocês estão se organizando em relação a isso, Eloy? Nós estamos trabalhando com um contingente muito extenso, mais de 2.000 homens, quase 560 fuzileiros navais, e, em geral, a permanência de cada militar aqui está girando em torno de 30 dias com substituição do efetivo, ciclando esse efetivo praticamente a 1 mês, em média. Muito bem, Jesus. Doutor Eloy, vocês realizam atendimento psicológico também? Sim, nós temos uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos e capelães que fazem um atendimento também da parte de saúde mental. Numa tragédia desse tamanho, nem sempre o meu analgésico vai tratar todas as dores, né? Quem perdeu tudo, quem teve um familiar que perdeu a vida, às vezes não existe medicamento que consiga resolver essa dor ou tratar essa dor. Então a gente precisa muito do apoio psicológico, do apoio religioso, para dar seguimento ao atendimento da saúde mental da população. Capitão Eloy, me diga uma coisa, quais as doenças associadas aí, eu não estou querendo um ranking disso, mas o senhor falou aí doenças respiratórias, muito ligadas a essa questão dos próprios abrigos, imagino que a temperatura e a própria chuva piore esse quadro para essas pessoas. A ministra falou da leptospirose também. Quais as outras doenças associadas e quais as maiores preocupações dos senhores? Nós temos muita incidência de gastroenterites, né, vômitos e diarreia, em função da qualidade da água, apesar das fornecedoras garantirem o fornecimento dessa água tratada. Muitas das pessoas dentro de suas casas têm reservatórios num nível mais baixo. Então a água que vem da enchente contamina esse reservatório e a pessoa inadvertidamente não filtra e não ferve essa água, ingere essa água e as queixas de gastroenterite são muito comuns. São muito comuns também doenças dermatológicas em função da permanência por longo tempo dentro da água
é muito comum, em torno de 10 a 15 dias ao término da situação da enchente, a gente começar a receber essas queixas de doenças dermatológicas. Então, se eu tivesse que colocar aqui as principais: leptospirose, em função das enchentes; doenças respiratórias, em função do clima frio e da restrição dos abrigos; as gastroenterites e as doenças dermatológicas. Jesus, uma última pergunta para o capitão, a gente vai encerrando aqui, até pelo trabalho dele. Vamos lá. Doutor Eloy, qual situação, pode ser um caso específico, talvez, que mais chamou a atenção do senhor, pela qual, assim, em torno da qual o senhor mais se sensibilizou, ou a tropa aí que trabalha com o senhor, tanto pelo lado positivo, ou quem sabe até pelo lado negativo? Queria saber, entender um pouquinho aqui o ser humano, o que sensibilizou o ser humano por trás da farda. A gente tem a situação das crianças, né? Então, quando você recebe as crianças no hospital de campanha e começa a chover, a expressão da criança olhando para a mãe é a expressão da tragédia, né? A criança começa a chorar, a criança começa a se agitar, porque na mente da criança vem justamente a noite do terror, né? A noite que a água invadiu a casa e a criança precisou sair nos braços da mãe, nos braços do pai. É uma situação que chama muita atenção. O simples som de uma chuva, de uma água caindo, é catastrófico e devastador para uma criança que viveu essa situação. Muito bem. Eloy Moraes aqui, capitão de fragata, médico da Marinha, está comandando aí essa operação médica no Rio Grande do Sul. Entrevista clara, entrevista sensível. Agradeço aqui a Jesus Mosquera por ter feito essa entrevista aqui. Agradeço ao senhor, espero revê-lo nos próximos dias aqui no Poder Expresso. A gente faz questão de voltar esse contato com o senhor com relatos mais positivos, capitão. Muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado. A Marinha agradece. Boa noite.